Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima então, tá bom? Mas não é para cá não, é para aquela banda ali, ó. Pastor Josué, fazia tempo que eu não via, ele está em forma. Deus te abençoe, amigo. Uma alegria estar aqui com você, viu? Com a sua esposa, com esse lindo ministério. Obrigado ao líder de jovens. Me deram um papelzinho aqui. Vamos lá. Pastor Charles é o nosso vice-presidente, está ali. O pastor Léo é o do chapeuzinho. Obrigado, Léo. Obrigado pela introdução aqui. Você me deixou emocionado. Muito obrigado. E um abraço ao deputado João Campos, que foi quem fez a ponte para que eu estivesse aqui. E mandaram um recado para vocês de Goiás. O deputado João Campos faz falta lá em Brasília. Que pena que ele não voltou para lá. Um homem guerreiro, um homem que sempre nos ajudou nas nossas causas. Porque não basta mandar para Brasília um crente. Tem que mandar um crente que tenha coragem. Sem coragem não presta para nada. Então, João, fica aqui esse pedido. Na próxima eleição, que o povo te mande para lá de novo. E um beijo no coração do bispo Oides. Vou estar lá na igreja dele no mês de novembro. Vai ser uma grande bênção. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. João, capítulo de número 14. Deus está aqui. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14. O versículo de número 16 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Isso, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós nesta tarde. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus. Pega ela nesta tarde e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco. Fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom.
porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, eu prometo que não vou ser muito delongado aqui, prometo que vou ser bem sucinto. E para que eu entregue aquilo que Jesus colocou no meu coração, eu quero fazer 2 pedidos. Posso fazer? O primeiro pedido é que a partir deste momento, todos os que estão dentro deste ambiente, todos, encontrem um lugar para ficar parado. Encontrem um lugar para sentar. Encontrem um lugarzinho para se acomodar. Se você não quiser ficar aqui dentro, não tem problema nenhum. O espaço aí fora é bem grande, dá para você passear, tomar Coca-Cola. Mas se ficar aqui dentro, fique ligado comigo, porque Deus vai falar conosco de uma maneira muito profunda nessa tarde. Amém? A partir desse momento que você vai ficar sentado, vou fazer o segundo pedido. Só se levante se você tiver uma diarreia. Daquela que não tem Imosec que resolva. Tá bom? Porque aí nós vamos entender que você levantou apressado e ninguém vai te atrapalhar. Fora isso, vamos adorar a Deus porque Ele quer falar conosco aqui. Veio algum pentecostal para esta reunião? Então olhe para quem está do seu lado e faça uma pergunta. Diga, está preparado? Diga, faremos uma viagem nesta tarde. É uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem quiser ir para dentro do coração de Deus comigo, faz mais um barulho aí daquele tamanho. Obrigado. Me acompanha aqui o Vitor, que é o meu menino que cuida das mídias sociais. Ele está em algum lugar por aí, está aqui o Vitor. Me acompanha o Dr. Lucas, está sentado aqui, faz assim, Lucas. Dr. Lucas é advogado, trabalha comigo em Brasília. E me acompanha o pastor Roberto Marinho, que é ministro de louvor, cantor. O Roberto trabalhava nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn. E aí ele deixou os Estados Unidos e veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu aqui. Eu vou pedir ao Roberto que me ajude mudando a música. Eu pedi a Deus uma palavra para esta tarde. Pregar em culto à tarde não é fácil. Depois do almoço dá aquela madorna, aquele cansaço. Mas o Senhor Deus, por misericórdia, trouxe à minha memória e ao meu coração esse texto magnífico do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 14. Enquanto eu estava lendo o texto aqui, a minha memória divagou no tempo e eu fui transportado automaticamente para o início da minha fé. E lá no início da minha fé, quando eu era garoto ainda, eu estava em um culto ao ar livre, quando o presbítero Olaide Gomes, um homem desse tamanhozinho assim, abriu a Bíblia em João capítulo 14 e declarou o texto bíblico com a sua voz poderosa. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido alguém ler João 14, e eu confesso a vocês, aquela palavra entrou no meu coração e fez morada. 2 semanas depois, eu vou participar do meu primeiro evangelismo pessoal. Da época em que a gente saía pelas ruas com folhetinhos nas mãos para distribuí-los. E eu me lembro que o meu líder de mocidade, um obreiro muito bem preparado, sempre nos treinava antes dizendo, nunca entregue um folheto sem saber o que está escrito nele. Então ele nos deu ali 15 minutos para lermos o versículo, para lermos o folheto, meditarmos no folheto, se tivéssemos alguma dúvida, perguntar a ele. E quando eu comecei a ler o folheto, para surpresa minha, era João 14. Aquele texto que 2 semanas antes tinha entrado no meu coração. E agora eu comecei a ler João 14, li uma vez, terminei a leitura, voltei e li a segunda vez. Na terceira vez, eu consegui ler, acredite, de olhos fechados. Porque a palavra entrou não apenas no coração, mas na minha memória. E eu memorizei o texto. E aquilo para mim foi algo extraordinário. Porque eu tinha dificuldade com leitura. E então, eu chamei um menino que ia evangelizar ao meu lado, meu companheiro de evangelismo, e disse, Deus fez um milagre. E ele falou o quê? Eu li João 14 e memorizei.
Aquele meu amigo morava lá na roça junto comigo. Ele era muito pobre, como eu era pobre. E ele só tinha na boca 2 dentes. Era o zagueiro e o atacante. E quando ele deu aquele sorriso banguelo para mim, ele disse assim: isso não é milagre não. Eu falei: e é o quê? Isso é coisa que todo assembleiano tem. Eu disse: o quê? João 14 é o texto áureo da nossa fé. E eu achei que eu estava fazendo história. Mas com o passar do tempo, na igreja, frequentando todos os tipos de culto, eu vi inúmeros irmãos recitarem João 14 e descobri que João 14, de fato, fazia parte do seio da igreja. Não sei se essa juventude bonita que está aqui se lembra de João 14, mas vamos tentar lembrar o que está escrito lá. João 14 começa com o Senhor Jesus falando com os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai, se não fosse assim, vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que lindo. O texto é tão vivo que não é preciso nem praticar a hermenêutica. Todas as vezes que você abrir a Bíblia Sagrada e encontrar palavras diretas da boca de Jesus Cristo, essas palavras se tornam vida dentro de nós. E João 14 saiu exatamente da boca e do coração do nosso Salvador. Então imagine vocês que João capítulo 14 não é apenas um texto para a meditação da igreja. Com o passar do tempo, eu descobri que havia muito mais dentro deste capítulo. E quando eu tive a revelação plena, eu confesso a todos vocês, eu chorei muito. E eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus me disse a respeito de João 14. Porque há uma mensagem subliminar da boca de Deus para nós aqui. João capítulo 14 pode ser chamado de um capítulo de despedida. Diga comigo, despedida. Não ouvi direito? João capítulo 14 está em fora de ordem cronológica. A Bíblia Sagrada não foi escrita para ser um livro único. Ela levou 1600 anos para estar como ela está agora. O primeiro escritor da Bíblia e o último escritor da Bíblia nunca se viram, separados por quase 2 milênios. Com o passar do tempo foi que foram colocando a Bíblia dentro deste complexo livro. Aqueles que já estudaram teologia sabem que o primeiro livro da Bíblia escrito não foi nem o livro do Gênesis, foi o livro de Jó, escrito também pelo grande Moisés, que também é o autor do Gênesis. Então a Bíblia Sagrada não está escrita em ordem cronológica, bem como os evangelhos não estão. As narrativas dos evangelhos não estão escritas em ordem cronológica, ou seja, um fato não aconteceu logo após o outro fato. João 14 é prova disso. Em João capítulo 14, Jesus está terminando um ciclo. Ele está diante do seu colégio apostólico. Um colégio que começou com um grupo de gatos pingados. No seu apogeu teve milhares de alunos. E agora em João 14 vai terminar com apenas 12 alunos que concluíram o curso que Jesus estava dando. Anote aí algumas coisas no seu coração para você nunca esquecer. A palavra rabi, raboni, são palavras que significam mestre, professor. Todas as vezes que você ver a palavra de Deus chamar Jesus de rabi ou de raboni, a Bíblia está chamando Jesus de professor. E a palavra discípulo significa aluno. Discípulo, aluno. Rabi, professor. Vamos ver se vocês aprenderam. Rabi significa e discípulo. Então Jesus era um professor e os discípulos eram seus alunos. Erramos quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Jesus não teve 12, ele teve milhares de discípulos. Somente no livro de Lucas, capítulo 10, nós vamos ver Jesus enviando uma comitiva de 70 discípulos. Então ele não tinha 12 discípulos. Ele transformou 12 discípulos em apóstolos. Mas ele teve milhares de discípulos. Houve um dia
em que ele estava pregando no solapé de uma montanha, e na frente dele tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagine que cada homem tivesse uma mulher e que cada homem e mulher tivesse uma criança. 15.000 alunos. Quantos alunos? Essa era a escola apostólica de Jesus. Por que ele pregava ao ar livre? Eles copiaram muito os ensinamentos dos gregos, desde Aristóteles, Sócrates e Platão, quando eles pregavam não apenas nos areópagos, mas ao ar livre, nas montanhas, e tinham assim o seu colégio de alunos especiais. Jesus assim o fez também. Terminando esta parte, João 14 é, portanto, o capítulo da formatura. Diga comigo, formatura. E eu sei que quando fala em formatura para jovem dá até uma angústia, né? Imagine vocês que os discípulos que Jesus vai formar aqui em João 14 caminharam com ele por 3 anos e meio. Quantos anos? Aqui no Brasil uma faculdade simples são 4 anos. Olha as coincidências. Jesus treinou, ensinou, deu ensinamentos profundos a esses homens por quase 4 anos. E em João 14 ele vai formar apenas os alunos que conseguiram terminar o curso. Como eu disse agora há pouco, teve dias dele ter milhares de alunos. E um dia eu fiquei pensando, por que esses milhares de alunos não continuaram seguindo ele? Porque aprender com Jesus não era uma coisa pedante, não era pesado. Ele não apenas ensinava, ele fazia sinais, prodígios, maravilhas. Para muitos, Jesus Cristo era um mágico. Imagine que aquele povo com fome no final da aula, na hora do recreio, ninguém tem o que comer, e ele manda trazer para ele algum tipo de comida, e trazem para ele 5 pães e 2 peixinhos. E ele multiplica esses pães e peixes para aquela multidão de 15.000 pessoas. Todos os dias depois que ele dava o ensinamento, ele resolvia abrir os olhos de um cego, ou trazer voz a um mudo, ou tirar um defunto de dentro de uma tumba, ou levantar um paralítico do seu estado de dor. Então todos os dias estar ao lado daquele homem era uma coisa muito boa, porque além de aprenderem, além de se alimentarem, eles também viam sinais, prodígios e maravilhas. A pergunta que fica é: por que Jesus, que teve milhares de alunos, terminou apenas com 12? Pergunte a mim, por que, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Porque no meio do caminho, Jesus começou a dar ensinamentos pesados demais. No meio do caminho, ele deixou de ser aquele professor elegante que só falava coisas boas e começou a caçar, entre aspas, confusão com a religião daquele tempo, com os políticos daquele tempo. As pessoas começaram a ver ele como um problema, porque ele começa a dizer que os homens não passam de sepulcros caiados. Ele começa a dizer para os homens que eles não conhecem nenhum tipo de verdade. Ele começa a dizer que eles são fariseus. Ele começa a dizer que eles são enganadores. Teve um dia que no meio da sala de aula, com seus alunos atrás dele, ele tira um chicote do nada. E ele começa a espancar cambistas, atrapalhando o comércio daquele tempo. Teve dias que ele olhou para aqueles homens e mulheres e deu palavras extremamente pesadas e duras. E mesmo com sinais, mesmo com prodígios, mesmo sendo alimentados, as pessoas não conseguiram ficar perto dele. Quando ele atingiu aquele apogeu de 15.000 pessoas, é porque as pessoas corriam atrás dele, não por causa daquilo que ele falava, mas por causa daquilo que ele fazia. E aqui começa o ensinamento dessa tarde. Eu acho que Jesus está começando a ter esse tipo de problema. Ele está se cansando de pessoas que só correm atrás dele por causa daquilo que ele tem para fazer. Ele está procurando nessa tarde aqueles que estão com ele, não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele já fez há 2000 anos atrás, naquela poderosa cruz. Eu sei que teve um dia que ele estava tão bravo, o professor estava tão bravo, que ele deu uma bronca tão grande nos discípulos dele, que ele mandou todo mundo embora para casa. Se é para caminhar comigo desse jeito, eu não quero, sumam daqui. E ele sai andando sozinho. Daqui a pouco ele percebe passos atrás dele. Ele para e olha para trás. E daqueles milhares, só 12 estavam caminhando atrás dele. E ele perguntou para aqueles 12: vocês não vão embora também não? E um deles disse assim: e para onde iremos nós? Se
só tu tens palavra de vida eterna. Nesse momento, Jesus os conquistou. A partir deste momento, o envolvimento entre Jesus e os discípulos extrapolou o limite de professor e aluno. Eles se tornaram amigos. Amigos dele vir e contar no ouvido deles as suas próprias necessidades. Pastor, Jesus Cristo com necessidades? Sim, você deve se lembrar na noite em que ele foi traído, momentos antes, lá no jardim do Getsemane, ele chamando Pedro, Tiago e João e dizendo para eles: a minha alma está angustiada até a morte. Ele se tornou íntimo deles, ao ponto deles saberem que no meio dos 12 tinha um que era mais chegado dele. Então aqui no capítulo 14, é o capítulo da formatura, ou seja, o mestre, o rabi, olhou para aqueles 12 alunos e disse assim: vocês não precisam mais de mim. A partir de hoje, eu estou fechando a minha escola, e eu vou voltar para a minha casa, e volto feliz, porque estou deixando aqui 12 professores, porque a partir de agora vocês não vão ser mais discípulos, vocês serão apóstolos. Vocês não vão ser mais alunos, vocês vão ser professores agora. Cada um de vocês vai abrir a sua própria escola, e vocês vão divulgar tudo aquilo que eu ensinei. Meninos, quando vocês chegaram perto de mim, lembram da primeira vez? Eu olhei para vocês e disse: eis que é chegado entre vós o reino de Deus. Agora que eu estou indo embora, eu digo assim: eis que o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Você não entendeu? Vou falar de novo. Quando Jesus chega à terra, o reino dele não estava aqui. Ele chama os alunos e começa a ensinar dizendo: o reino de Deus chegou entre vocês. Agora ele está indo embora, e ele não vai levar o reino embora. Ele diz: eu estou indo embora, mas o reino que eu trouxe, eu coloquei dentro de cada um de vocês. Vocês andando pelas ruas serão o reino de Deus personificado na terra. Se você estivesse lá naquele dia e ouvisse do seu professor que você se formou com louvores, que você está pronto para fazer o que ele fez, que você não precisa mais da ajuda dele, você ficaria feliz ou ficaria triste? Responda. Imagine, você está no último dia de aula, você aguentou aquela professora, aquele professor por 4 anos, você teve embates, teve brigas, teve lutas, e no final, de todos os alunos que começou, só um grupinho permaneceu, e você está diante daquela professora ou daquele professor, e ele está dizendo: está aqui o documento, está aqui o seu canudo, você acabou de se formar com louvores, você não vai ter mais que me aguentar, você não vai precisar mais ficar me olhando, não vai ter mais que vir à escola, você pode ir para sua casa, você está formado. Pergunto de novo: você ficaria feliz ou ficaria triste? Não ouvi? 1, 2, 3. Quem ficaria feliz? Diga: eu ficaria. Eu também. Mas o professor está fechando a escola, está dizendo que eles se formaram, está dizendo que eles não precisam mais dele, está dizendo que ele vai embora, e ao invés de cair alegria, cai tristeza no coração deles. Pastor, como é que o senhor sabe? Não se turbe o vosso coração. Não se entristeçam, porque eu estou indo embora. Porque eu vou, mas não é para sempre. Eu sei que vocês gostam muito de estar comigo. Eu vou, mas eu prometo para vocês que eu vou voltar. Eu vou lá para a casa do meu pai. Chegando lá, eu vou preparar lugar para todos vocês. E quando o lugar estiver pronto, eu volto aqui e pego vocês, para vocês estarem comigo para sempre. Quem ficaria feliz ouvindo isso? Eles não ficaram. A tristeza permanece. E eu imagino Jesus tentando entender o que é que se passa dentro deles. E eu imagino Jesus como Deus vasculhando as memórias deles. E ao vasculhar a memória deles, ele entendeu o que estava acontecendo. Eles extrapolaram o limite de aluno e professor, eles se tornaram íntimos. E quando você se torna íntimo de uma pessoa, você não quer ficar longe dela. Você não quer que ela vá embora. Você quer viajar com ela. Eles passaram 3 anos e meio dormindo ao lado dele, acordando com ele, tomando café da manhã com ele.
almoçando com ele, jantando com ele. Sentavam na beira da praia, acendiam a fogueira para assarem peixe assado, enquanto ele contava histórias do céu, histórias da terra. Ele os confortava, ele mostrava para eles um mundo invisível. Jesus ensinou aqueles homens que eles não eram normais, porque ninguém que caminha com Jesus pode ser normal. Aliás, Jesus tem dificuldade em lidar com pessoas normais, porque o normal quer uma explicação lógica para tudo, e caminhar com Jesus não dá explicação nenhuma, porque com ele as coisas entre o céu e a terra se misturam. Anote no seu coração, Jesus ensinou aqueles 12 que eles eram caminhantes de 2 mundos. Com um pé eles pisavam na terra, com o outro pé eles pisavam dentro do céu. A parte humana deles tinha sono e tinha fome. A parte espiritual dentro deles, revelada por Jesus, expulsava demônios e curava os enfermos. Jesus ensinou aqueles homens que pelo poder dele era possível quebrar a lei da gravidade. Não foi o que aconteceu naquela madrugada quando Pedro pulou em cima do mar e pisou em cima das águas, quebrando a lei da gravidade? Jesus ensinou que estando perto dele, eles podiam sequer ver o céu se abrir e o sobrenatural se manifestar material diante deles. Não foi o que aconteceu no alto do Monte da Transfiguração? Quando Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias, que estavam no céu, saírem do céu e entrarem na terra, andando ao lado de Jesus, Jesus os transformou em homens que o mundo de hoje os chamariam de loucos. Diga comigo, loucos. Mais uma vez, loucos. Com todo respeito aos normais que estão entre nós, tem muitos anos que eu parei de pregar para vocês. Eu só tenho pregado nos últimos anos para gente louca, para gente maluca, para gente que pisa nesse mundo, mas tem certeza que não é desse mundo. Para quem está aqui, mas o coração não está aqui. Para quem olha para o céu e diz: se chover, amém. Se não chover, amém também. Se tiver esse governo, amém. Se tiver o outro, amém também. Porque eu estou aqui de passagem, porque a trombeta do arrebatamento vai soar. E só para ver quem está ligado, se a trombeta tocasse agora, e daqui de dentro deste espaço só 2 crentes subissem, um sou eu, quem é o outro? Vem atrás, deixa eu ver. Então não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Ele transformou aqueles 12 seres humanos em 12 homens extravagantes, malucos, visionários, que acreditavam em coisas que os homens normais não acreditavam. E Jesus percebeu que eles passaram a amá-lo tanto que já não conseguiriam ficar longe dele. E quando Jesus percebe isso, Jesus tenta animá-los. Pergunte de que forma? Só falo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar, fazendo biquinho. Ah, que povo fofo, vou mudar para Goiás. Simples. Jesus tenta dizer para eles que eles não precisarão dele, porque o que ele vai dar para eles era maior do que aquilo que ele mesmo havia feito. Calma aí, pastor, pega leve, pega o não. Jesus disse para eles assim: olha, vocês não vão precisar de mim, porque eu fiz sinais, mas vocês serão melhores do que eu. Pastor, isso soa como heresia. Como é que a criatura pode ser maior do que o Criador? Eu não disse maior, eu disse melhor. E eu não disse isso na minha cabeça. Jesus disse para eles assim: vocês farão as obras que eu faço, e farão outras maiores do que aquelas que eu fiz. Como meia dúzia apenas entendeu, deixa eu tentar te ensinar. Olhe para mim. Jesus veio a esse mundo e levantou paralíticos, sim ou não? Sim ou não? Aí ele diz: eu levantei paralíticos, mas vocês farão obras maiores do que essa. Não entendeu ainda? Vou mais longe. Jesus passou por essa terra e abriu os olhos de cegos, sim ou não? Aí ele diz: eu curei os cegos, mas vocês farão obras maiores do que essa.
Jesus tirou um defunto de 4 dias de dentro da tumba que estava apodrecendo. Ele fez o defunto ressuscitar. Ele ressuscitou um defunto de 4 dias e disse assim: eu fiz isso, mas vocês farão obras maiores do que essa. Isso não te toca? Quem sabe isso aqui te toca? Jesus perdoou pecados. Você sabe o que significa perdoar pecados? É tirar alguém da condenação eterna e dar a essa pessoa a vida eterna. Quando Jesus perdoa pecado, eu entendo, porque ele nunca pecou, ele é santo, é poderoso, sim ou não? Mas ele diz: eu perdoei pecados, mas vocês farão obras maiores do que essa. Você consegue entender que você, ser humano, comedor de arroz, feijão e piqui, você acredita que você, com essa mão cheia de calos, dá uma olhadinha na sua mão agora, vê o que você enxerga aí? Calos, anéis, esmalte. Você acredita que esse ser humano, olha para os seus pés, lembra dele a última vez que você viu? Chulé, frieira, joanete, unha encravada. Como é que um ser humano que acorda de manhãzinha, que se der uma abafada na cara da criatura que está do lado, a pessoa morre. Acorda com o olho cheio de remela. Se ficar 3 dias sem tomar banho, o sangue de Jesus tem poder. É sério. A criatura foi falar com você hoje de manhã aqui, você teve a sensação de que ela escovou o dente com o rabo do gambá. Como é que uma criatura dessa, aparentemente podre, pode chegar em alguém caído ali na rua agora num acidente? Ele está entre a vida e a morte, a pessoa está condenada ao inferno. E se Deus der 10 minutos e você falar para ela: se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, eu posso orar por você e tirar a sua alma do inferno e mandar você direto para o céu, sem passar por pedágio. Você acredita que isso é possível? Por que é que isso é possível? Porque ele disse: vocês farão as obras que eu faço, e farão obras maiores do que essa. Quando Jesus diz isso a eles, a intenção é de que eles fiquem felizes, mas nem isso os deixou felizes. Eles continuam sorumbáticos, continuam entristecidos. E Jesus vasculha a alma deles, a mente deles. E Jesus entende que não tem outro jeito. Eles não querem mais ficar sem a presença dele. Mas ele precisa ir embora, porque ele cumpriu a missão dele. Então Jesus abre a boca e faz a maior de todas as promessas. Ele diz: entendi vocês. Vocês não querem ficar sem a minha presença. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou. E quando eu for e lá chegar, eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou, e quando eu chegar lá, eu vou mandar para vocês um outro Consolador. Diga comigo: outro. Mais uma vez: outro. A palavra outro no Novo Testamento está escrito em grego. E na língua grega, a palavra outro significa gêmeo, cópia fiel, igualzinho. Significa idêntico. Jesus está dizendo: eu vou e vou mandar outro. E na mente dele está assim: vai mandar Miguel, Gabriel. Jesus diz: não, o que eu vou mandar é igualzinho a mim. Ele é gêmeo comigo, ele é idêntico a mim. E quando ele chegar aqui, ele vai encher o coração de vocês com a minha presença. E o olho deles arregala. Eles não falam com a boca, mas falam com o coração. E Jesus responde, diz assim: quem eu vou enviar para vocês? Eu vou enviar para vocês um Espírito da verdade. Algumas Bíblias, Espírito de verdade. A preposição
de ou a preposição da tem o mesmo sentido na frase. Jesus está dizendo: eu não vou mandar qualquer espírito, porque os homens daquela época já conheciam espíritos malignos que perambulavam por ali. Os discípulos assistiram Jesus expulsar os espíritos que estavam dentro do gadareno, uma legião de demônios. Eles viram Jesus expulsar espíritos que ficavam até dentro de animais, espíritos chamados de enfermidade. Então haviam muitos espíritos, e quando Jesus diz que vai mandar um espírito, o olho deles arregala, e Jesus disse: mas não é qualquer espírito, é um espírito com E maiúsculo. Esse espírito que eu vou mandar para vocês é o espírito da verdade, porque os espíritos desse mundo são espíritos de mentira. Eles só habitam em corpos que chamam de cavalos, porque o cavalo dá para conduzir, dá para botar um cabresto nele e conduzir para a esquerda, para a direita e montar em cima dele, porque o cavalo não tem condições de ter vontade própria. O espírito que eu vou mandar para vocês não descerá sobre cavalos, ele descerá sobre ovelhas do pasto do eterno pastor de Israel. E quando este espírito vier e descer sobre vocês, coisas extraordinárias irão acontecer. Agora preste atenção. Jesus termina dizendo: um espírito da verdade que o mundo não pôde ver, nem receber, porque não o conhece. Aí Jesus olha para eles e diz: mas vós o conheceis, porque primeiro, ele estará convosco. E se tudo der certo, um dia ele estará em vós. Vou falar porque isso é importante que você memorize. Aqui, no Evangelho de João, onde eu li com vocês no capítulo 15, Jesus termina fazendo esta promessa que precisa ser estudada. Ele diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Primeiro, porque ele habita convosco. Diga: convosco. Não ouvi. Mais alto. E ele estará em vós. Diga: em vós. De novo. Diga: convosco. Em vós. Convosco. Em vós. Vamos ver se a gente dá conta? Eu escolhi o modelo certo. Fique aqui. Eis aqui você. Eis aqui o Espírito Santo. Jesus está dizendo: quando eu for, eu vou enviar para vocês um outro Consolador, um igualzinho a mim, o Espírito da verdade que o mundo lá fora não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará convosco. Convosco é isso. Você vai para a escola e ele vai com você. Você para, ele para. Você recua, ele recua, porque ele está com você. Se isso te alegrou, preste atenção no que Jesus vai falar agora. No princípio, ele estará com vocês, do seu lado, de mãos dadas, observando vocês, vendo como vocês atuam, vendo como vocês pensam, enxergando o que vocês enxergam. Mas se tudo der certo, um dia ele não vai estar mais com vocês, porque o desejo dele não é estar com vocês. O desejo dele é estar em vocês. E aí não tem como explicar outra forma a não ser assim. Assim é com, assim é dentro. Uma salva de palmas para o meu modelo. E aqui eu começo a pregação dessa tarde.
ocupa na sua vida, garoto? Na sua vida, garota? Na sua vida, meu irmão casado, minha irmã casada, meu adolescente? Qual é a prioridade que o Espírito Santo tem dentro do espaço da sua fé? Pense direito, porque isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Nesses últimos anos estamos passando por uma metamorfose, uma transformação muito rápida da nossa fé cristã, incluindo a fé pentecostal. A situação está se agravando tanto que eu participei de uma roda de debates teológico há poucos dias atrás, pastor Josué. E nesta roda de debates, os nossos mais jovens professores estavam dizendo que esta geração nova, chamada geração milênio, é uma geração diferente da minha geração. E a resposta dada era essa: se nós não dermos a esta geração algo novo, nós iremos perdê-la. Por quê? Porque esta geração é uma geração impaciente. É uma geração rebelde. É uma geração que quer coisas muito rápidas. É a geração fast food. Geração apelidada de Nutella. Geração TikTok, que só consegue ver coisas rápidas demais. E aí dizem que essa geração não consegue escutar uma pregação de 45 minutos ou 1 hora. Aí dizem que os novos pregadores nessas escolas de teologia moderna estão sendo treinados para pregarem no máximo 20 minutos. Mas os cultos continuarão tendo 2 horas e meia de duração. Serão 2 horas e 40 minutos de música, onde irão pular, gritar, e não é pecado nada disso. Onde irão aplaudir e dançar, e não é pecado nada disso. Mas que eles têm aptidão para a música, mas não têm aptidão para a palavra. E aí surgem pregadores modernos, e esses fazem muito sucesso, até porque a pregação deles não pode nem ser chamada de pregação. São chamados de mensagens de autoajuda. São pregadores que sentam na frente de um microfone, cruzam a perninha com aquela carinha bonitinha, olham para você e dizem assim: não importa o que você fez no verão passado, você é fofinho demais para o Senhor te mandar embora. Você é uma coisinha gostosinha criada pelo céu. E nada contra quem prega essas coisas, mas com certeza esse tipo de pregação não vai te dar força para você enfrentar esse mundo até o arrebatamento da igreja. Se você não se aprofundar nas águas do Espírito e não plantar as suas raízes bem firme na rocha, o primeiro vento que vier vai te arrancar e vai te jogar no limbo do inferno, nos braços do diabo. Porque o que fortalece o crente não é mensagem de autoajuda. O que fortalece o crente é uma mensagem de ajuda que vem do alto. E a ajuda que vem do alto, ela vem recheada com línguas estranhas, profecia, interpretação de línguas, expulsão de demônios, manifestações sobrenaturais, das quais a maioria dos que estão aqui já nem sabem do que se trata. Pastor Josué me perguntou ali há quanto tempo eu estou na estrada. E eu disse a ele que eu prego há 30 anos. Como pastor, como evangelista. Mas eu comecei pregando com 13 anos na igreja evangélica Assembleia de Deus. Mas com 9 anos de idade eu já tinha lido a Bíblia inteira, lá na paróquia Cristo Rei, onde eu era coroinha na igreja católica. E eu li a Bíblia Ave Maria inteira com 9 anos de idade. Depois me converti à fé evangélica. E em Assembleia de Deus no interior, quem tem um olho, em terra de cego, quem tem um olho é rei, não é? Eu cheguei e sabia ler a Bíblia, porque eu já tinha lido a Bíblia, fui coroinha, me deram o microfone, falei umas heresias, mas me consertaram e eu comecei a pregar. Eu preguei no Brasil em mais de 4.000 cidades pessoalmente. No mundo são quase 100 países do mundo. E mesmo tendo 50 anos de idade, sei que estou com cara de 60.
E o corpinho é de 70. Porque não é você, bocó. Só Deus sabe como meus dias são difíceis. As pessoas pensam que o Roberto é só o meu tecladista. O Roberto é meu enfermeiro. Ele que aplica as injeções, me dá os meus 15, 20 comprimidos que eu tomo por dia. A minha geração não se preparou para envelhecer, porque nos ensinaram que Jesus estava voltando. E todos os dias da nossa vida nós aguardávamos de manhã, de tarde, de noite o regresso do Messias. E Jesus não veio. E aí envelhecemos. Alguns se frustraram e por isso entraram por caminhos esquisitos. E para agradar gregos e troianos, transformaram os cultos em entretenimento. E culto não é entretenimento. As pessoas modernas entram na igreja, mas não conseguem entrar no culto. Teve uns 4 que entenderam, então vou tentar melhorar. Entrar na igreja, qualquer um entra. Fizeram até uma piada. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então entrar na igreja não é mérito para ninguém. Digo isso porque sou pastor de igreja. De vez em quando tem um crente atrevido que manda um bilhete para mim. Pega leve, pastor, porque o senhor tem que dar graças a Deus, pelo menos a igreja está cheia. A última vez que eu li isso de púlpito, eu falei: quem disse que avivamento é quantidade? Avivamento não é quantidade, avivamento é qualidade. Vou te dar um exemplo prático. Do que adianta termos milhares de jovens aqui se apenas 70% estão prestando atenção em mim? E os outros 30%, alguns estão azarando aqui dentro, namorando. Eu não vou fechar o olho, senão eu entrego. A criatura está dando beijo aqui dentro, está passando a unha nas costas da namorada. Sabe Deus o que está falando no ouvido dela, marcando um encontro para depois da reunião ali fora, ou à noite em algum motel. Do que adianta ficar aqui mascando essa desgraça desse chiclete, comendo pipoca, comendo algodão doce? Aqui não é a casa da mãe Joana, é a geração do Tetelestai, a geração do tempo do fim. Esta geração precisa conhecer o Espírito Santo. Pastor, o senhor veio aqui falar de doutrina, pastor? Não. Doutrina você tem o seu pastor. Eu vim falar de uma coisa mais séria que doutrina. Vergonha na cara. Vergonha na cara. Se não houver uma mudança agora, não haverá amanhã. Vou fazer a pergunta que eu fiz agora há pouco. Qual é o espaço que o Espírito Santo ocupa na sua vida? Ele está com você ou ele está em você? Pergunte: qual a diferença, pastor? Cadê meu modelo? Vem de novo. Ficou famoso. Sobe aí. E aproveita para pegar a unção. Estar com você é isso. Você vai andando, ele vai com você até onde ele pode ir, porque tem hora que ele para e você quer ir, ele te puxa para trás. Me puxa para trás. Mas quem manda é você. E você vai para lugares que ele não pode ir. Aí ele te solta e você vai sozinho. Isso é estar com. Se ele estivesse dentro de você, fica com o corpo molinho, não fica igual uma tábua, não. Molinho. Agora, se ele estivesse dentro de você, ele iria para qualquer lugar com você. Entende isso? Obrigado. Pode descer por aqui. Vou falar algo que vai doer, mas é para te curar. O Espírito Santo queria, mas ele não pode estar dentro de você. Pergunte por quê? Ele não pode ir onde você tem ido.
pode tocar onde você tem tocado. Ele não pode olhar onde você tem olhado. Você sabia que o TikTok tem dom de revelação? Sabia? É sério. Você fica vendo o seu TikTok. Quando alguma coisa te atrai, você para olhar. O algoritmo dentro do aplicativo começa a contar o tempo. Se você olhou mais do que 30 segundos, o TikTok disse: já sei o que você gosta. E aí ele começa a te entregar só aquele tipo de conteúdo. Você me deixaria ver o seu TikTok agora? Você deixaria a sua mãe olhar? Você deixaria o seu pai olhar? Você deixaria o seu marido olhar? A sua esposa olhar? O Espírito é santo. Ele não pode colocar os olhos em pornografia, em jogatina, em coisas que vão destruir a sua alma de dentro para fora e te tornar um ser devasso. Parece brincadeira, mas não é. Quando eu era criança, lá na velha escola dominical, a professora das crianças contou uma historinha que eu nunca esqueci. Ela disse que o diabo um dia tentou entrar no céu, e ele bateu a porta cordialmente. E quando o anjo abriu a porta, o diabo disse: vou entrar. E o anjo disse: aqui você não entra. Quando o anjo foi fechar a porta, o diabo colocou o braço. E o anjo não conseguia fechar a porta, e ia apertando o braço do diabo. E o diabo começou a gritar de dor, de dor. E a bondade, porque a natureza do anjo era boa, abriu a porta para o diabo tirar o braço. Só que ao invés de tirar o braço, o diabo colocou a metade do corpo. O anjo apertou no desespero a porta e foi machucando o diabo, e o diabo gritando de dor. E a natureza angelical, por ser boa demais, disse: olha, eu vou abrir pela última vez, mas você tem que sair. E quando abriu, o diabo entrou dentro do céu. A professora disse para nós: o diabo vem com um sapatinho de algodão. Ele vem com aquilo que você acha que não é errado, e ele vai carcomendo você. Eu estou em Goiás, vocês conhecem bicho de pé? Quem já teve bicho de pé? O infeliz entra dentro do pé da gente. Você sente uma picadinha de nada, você não se incomoda. Daqui a pouco ele vai fazendo uma devassa lá dentro, e pior, você vai gostando. Não tem coisa mais gostosa do que coçar o tal do bicho do pé. Só que se você deixar ele mais de um mês aí dentro, daqui a pouco você não tem pé nenhum. É isso que o diabo tem feito com esta geração. Eu estou envelhecendo, e eu carrego o peso de uma geração nas minhas costas. As pessoas sempre me perguntam: pastor, como é que o senhor aguenta as lutas que o senhor passa? Porque além de sacerdote, eu sou político também. E tudo comigo vai parar no Jornal Nacional. De vez em quando você me vê, fala: nossa. E todo mundo fala: como é que ele aguenta? Eu respondo de maneira tão prática e simples. Pergunte para mim: como é que o senhor aguenta? Simples: os meus pés estão fincados em uma rocha. E o que significa os pés estar fincados em uma rocha? Significa que os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, e o meu coração sentiu a glória do Deus de Israel. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. A geração dos nossos pais era uma geração de crentes que tinham a presença do Espírito Santo dentro deles. Eu sou testemunha. Lá no alto da vila,
noite, casinhas de barro, janelas fechadas com tramela, que aqui ninguém sabe o que é tramela. Quem sabe o que é tramela aqui? Oxi, mas eu estou em Goiânia, uai. Josué, as casinhas fechadas com tramela. A tal da doença ruim, da dor, só dá de noite. A gente acordava com berros e gritos de crianças. Um dia abrimos a janela fechada na tramela e passa aquele vulto, uma multidão correndo com um menino desfalecido no braço. A gente saiu junto correndo para ver onde ia dar. Pararam na frente da casa do velho presbítero. O presbítero assembleiano, com aquela barriga só dele, curva da prosperidade, cemitério de frango. Bate a porta da casa, lá vem o presbítero, de chinela havaiana no pé, com a lamparina, dizendo: o que foi? E o irmão gritando: a Bíblia diz que quando tiver alguém doente é para trazer para o presbítero, e o presbítero vai ungir com óleo e Jesus vai curar. Meu filho está morrendo, ora por ele. Todo mundo olhando para a cara do presbítero, esperando ele ter um infarto, ele ficar apavorado, ele tentar confortar a pessoa. Diz: espera aí que eu vou buscar o óleo para orar. Vai escutando. E daqui a pouco vem ele com óleo, mas não é aquele de hoje, é aquele óleo santo de Israel. Amém, pessoal? Pegou aí ou não? Não é aquele óleo perfumado, com mirra, com vidro, com estampa em dourado, não. Lá vem o presbítero com uma lata de banha de porco. 5 litros, 20 litros de banha de porco. Ele põe aquela lata aqui, separa a carne do lado, porque não tinha geladeira. A carne era conservada na banha de porco. Ele enfia a mão na banha de porco e diz: deita o menino aqui, tira a roupa dele, eu vou orar por ele, vou ungir ele. Ao invés de ungir o menino, ele untava o menino. Pegava a banha de porco, passava da cabeça, pescoço, costa, vira ele do avesso, de lá para cá. Pronto, Senhor, cura o menino, pode levar. Mas, nem mais nem menos, leva. Já foi feito, já orei e já ungi, agora é com Jesus. E a pessoa obedecia. Dia seguinte, 5, 6 da manhã, a gente acordava, abria a janela e lá na rua já estava o mesmo menino, agora soltando papagaia. Falava: menino, vem cá. Ele ainda tinha banha de gordura em cima dele, banha de porco nele. O que é isso? Ele fala: o presbítero me ungiu e Jesus me curou ontem mesmo. O que é que aquela geração tinha que nós não temos? Simples. O Espírito Santo está conosco, mas não está dentro de nós. Ou você acha mesmo que é essa sua mão que cura? Ou você acha mesmo que é o seu pé que quando pisa em algum lugar o Senhor te dá por herança? Rápido. Tá fortinho, hein? Não, isso aqui eu não vou pegar no colo não, fique em paz. Vem cá. Fica aqui do meu lado. Pega na minha cintura, só com uma mão, isso. Outra mão põe por cima da minha. Isso, fecha. Não precisa me machucar. Devagarinho, braço molinho, 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 molinho. Pé direito para frente. Pé esquerdo. Segura firme na minha cintura. Vamos caminhar. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não é a sua mão que cura, é porque dentro da sua mão tem uma outra mão. Para onde você vai, onde você põe a mão, ele põe a mão junto, porque ele está dentro de você. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não é a mão da criatura que cura, é a mão do Criador que está dentro da criatura que cura. Quando a Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar eu te dou por herança. Agora é equilíbrio.
eu já planto do seu pé, pisar eu te dou por herança. Não é o seu pé que toma posse da terra, é que quando você pisa, ele pisa com você. E os pés do Criador dominam aquela terra. Quando você aponta o seu dedo para expulsar um demônio, não é o seu dedo que o demônio respeita, é o dedo que está dentro do seu dedo. Quando você olha para alguém profundamente, tem a revelação, não é você que está enxergando a vida da pessoa, é ele que está dentro de você, que está enxergando a vida da pessoa. Fica de costa. Senhor, visita a coluna dele, por conta das dores que ele vem sentindo na perna direita. Em nome de Jesus Cristo, desobstrua tudo que está fora do lugar e dá saúde, porque os pés desse garoto vão caminhar muito sobre esta terra ainda. Mostra que o Senhor é o Deus que ainda cura. A presença de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele quer você de volta. Em nome de Jesus Cristo, convida Ele para estar não apenas com você, não apenas com você. Convide Ele para estar dentro de você. E eu termino aqui. Não vos deixarei órfãos. Pastor, por que o Espírito Santo não está mais dentro de nós? Porque ele não desce sobre coisa podre. Ele não desce onde há mau cheiro. Quando ele veio a esta terra, ele veio em forma corpórea de uma pomba. Você nunca se perguntou por que ele não veio em forma de uma águia? A igreja quase idolatra a águia. Pastores têm estátuas de águia dentro dos seus gabinetes. Tem anéis de águia, tem livro, crente águia. Você vê uma pessoa muito inteligente, muito esperta, e diz, aquele ali é um crente águia. Sim ou não? Você já ouviu alguém falar, nossa, aquele crente é um crente pomba? O diabo arrastou o símbolo para o terreiro. E lá tem a pomba que gira. Olha aqui a versão. A pomba gira não é o espírito da devassidão, do pecado, da libertinagem sexual. E o Espírito Santo é símbolo do quê? Da pureza. Por que ele não veio sobre Jesus em forma corpórea de uma águia? Pergunte por que não. Porque a águia é uma ave de rapina. Ela pode ser poderosa, ela pode voar alto, mas ela, se for preciso, mata para sobreviver. E ela cisca a carniça. Ela tem no estômago dela um ácido gástrico chamado fel. E este fel é capaz de derreter ossos e carne em estado de putrefação. A pombinha é a única ave que não tem fel no estômago. Por isso é símbolo da paz. Por isso desceu sobre Jesus. Por isso Noé soltou ela de dentro da arca. Noé soltou um corvo de dentro da arca, quem lembra? O corvo voltou para a arca. Por quê? Porque ele achou um monte de cadáver podre. E ele pousou em cima da podridão e do mau cheiro. Noé soltou uma pombinha, ela se recusou a ficar em lugar podre. O Espírito Santo vem nos nossos cultos. Ele tenta pousar. Só que ele vai chegando perto de você que está cantando, pulando, até chorando. Mas é inconverso. Ah, pastor, mas se eu estou chorando é porque eu estou crente. Não, alma não tem nada a ver com espírito.
Você chora, garota, escutando a última música do Gustavo Lima. Não é alma, é espírito. E o que é espírito? É a sua psique. Fica alojado aqui num aparelhinho chamado cerebelo. No cerebelo estão as suas memórias, inclusive aquelas intrauterinas. Quando seu espírito está morrendo, você não se lembra de mais nada, nem dos ensinamentos. Você peca e não sente que está pecando, porque a sua mente fica cauterizada. E aí o Espírito Santo vem no culto, você está chorando, ele acha que você está firme. Quando ele vai chegando perto de você, ele sente a carniça. Ele não consegue pousar, e ele levanta voo. Por que desapareceram os dons? Simples. Ele está conosco, mas não está em nós. Porque quem opera os dons é o Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O Espírito que dá o dom de cura, o Espírito que dá a profecia, o Espírito que dá a interpretação de línguas, é o Espírito. Mas o Espírito dá aos homens, e para dar aos homens ele tem que possuir os homens. Vós sois templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não pode habitar em nós, porque estamos sujos. Encerro de verdade, fique de pé. 5 meses atrás, se não me engano. Beto, mude a música. Nos Estados Unidos da América. Qual era o nome do estado? No estado do Kentucky. Vocês viram pelos seus telefones. Uma universidade. Uma capela dentro de uma universidade. Quem acompanhou isso? Um avivamento que teve lá. Você estudou aquele avivamento? Eu estudei. Não foi avivamento em uma igreja, foi avivamento em uma capela. Qual a diferença, pastor? Igreja é denominacional, e lá não era uma igreja denominacional, era uma capela em uma universidade. Alunos católicos marcavam horário para entrar lá dentro e fazer a missa. Alunos evangélicos faziam culto, budistas faziam suas sessões, espíritas faziam suas sessões. A capela é usada para todas as religiões. Era a hora do recreio em uma universidade americana do século 21. Os americanos não têm limites mais para os erros e pecados. Era uma universidade só com gente da sua idade. É hora do recreio. Lembre da hora do recreio na sua faculdade, o que é que as facções fazem? Vai o grupo da jogatina para um canto jogar. Vai os casais para um outro canto transarem. Vai o grupo das drogas, do crack, para o outro canto cheirar cocaína, injetar drogas. Vai o grupo para o outro lado assistir pornografia. É isso, as universidades brasileiras e do mundo todo estão assim. Lá não era diferente. O mau cheiro daquela universidade deixava Deus estonteado. Mas num dia, 5 moços e moças, preste atenção em mim. Ei, por favor, olhe para mim. Não era um pastor, não era um levita de nome, não era um presbítero nem um evangelista. Eram 5 meninos e meninas que resolveram entrar na capela. Para quê? Para fazer um culto a Deus. Não tinha pregador, não tinha cantor, não tinha músico, não tinha ninguém para tocar um violão. Do lado de fora, todo mundo pecando, e dentro daquela capelinha, 5, 6 meninos cantando a capela. O louvor deles saiu lá de dentro, atravessou o teto, foi subindo, atravessou o céu atmosférico, onde os pássaros voam e as nuvens perambulam, e foi subindo. Atravessou o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, as supernovas, a lua, o sol, e foi subindo. Atravessou o terceiro céu, entrou pelos portões dourados, caminhou por cima das ruas de ouro, passou por cima
do elevado da ponte que está sobre o rio da vida. Passou perto da árvore da vida que está lá no jardim. E continuou indo até o tabernáculo do Deus vivo. Chegando na casa de Deus, o louvor subiu ao alpendre, atravessou o átrio, atravessou o lugar santo e entrou no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos estava Deus sentado no trono, olhando para a terra como Ele está fazendo agora, procurando os fiéis da terra. E de repente, no meio daquela carniça toda do mundo, um cheiro suave entrou como um fio nas narinas de Deus, e Deus sentiu o perfume. Eu imagino Deus dizendo: senti, os anjos. O senhor sentiu o quê? Sentiu um perfume. De onde veio? Veio do meio da carniça, mas de onde veio esse perfume? E Deus olhou o mundo, achou o estado do Kentucky, achou a cidade, achou a universidade. Ele olhou e viu todo mundo pecando, mas ele encontrou dentro da capela 5 meninos e meninas cantando. Quem sabe, Roberto, eles não estavam cantando para que Deus fizesse tudo de novo, porque um dia Ele já fez, porque o nome dele ainda é Jeová Jiré. Feche os olhos. O fogo não me queima, nas águas não vou afogar, pois estás comigo. Ele está contigo. Não estou sozinho, mas Ele quer ir além, quer estar dentro de você. Eu estou guardado. Eu posso te trazer até aqui. No esconderijo. Daqui para frente é com você. Não estou. Na minha infância eu fiz amizade com o Espírito Santo. Tu estás comigo. E Ele me levantou. Ele quer levantar você também. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Fecha os olhos. Seu nome é Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Feche os olhos. Pegue na mão de quem está do seu lado. Ele está aí. O Espírito Santo está aqui. Só que Ele é um cavalheiro. Ele não vai empurrar a porta do seu coração para Ele entrar. Ele não vai te obrigar a nada. Ele está na sua frente dizendo: se você me convidar, eu entro. Se você desejar, eu faço. Se você querer, eu te protejo. Eu posso te dar aquilo que o homem não pode te dar. Eu posso te levar onde o homem não pode te levar. O Espírito Santo te diz assim: filho, filha, eu não me importo onde você mora. Não me importo com a sua posição social. Não me importo com a sua posição intelectual. Eu me importo com você. Se você acreditar, eu te protejo do fogo, da água. E se você falar para eu operar de novo, eu vou operar como eu operei na vida dos seus pais, na vida dos seus avós. O fogo não te queima. O fogo não me queima, as águas não vão afogar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não
eu creio em ti. Solte as mãos dos seus irmãos, feche os olhos. Espírito Santo, meu amigo, será que há alguém entre nós nesta tarde arrependido? Será que há alguém entre nós nesta tarde com coragem de dizer: me perdoa, porque eu estou cansado de uma vida comum, de uma vida natural?